A estimativa da Organização Mundial de Saúde, quase 700 mil desses brasileiros estariam enxergando se tivessem recebido o tratamento adequado. Para falar sobre as principais doenças que afetam a visão e sobre a importância de um acompanhamento especializado, eu recebo no estúdio a médica oftalmologista Ângela Maestrini. Doutora Ângela, muito obrigada pela participação, pela presença. Os dados aí da abertura, eles chamam a atenção, são dados que impressionam, né? 80% dos casos de cegueira e doenças sérias que acometem a visão poderiam ser evitados. Eu queria que a senhora comentasse isso para a gente. É verdade. Infelizmente, isso é devido ao baixo acesso, né? Ao acesso ao cuidado médico, aos tratamentos, aos diagnósticos. Então, a principal causa de cegueira evitável no mundo é a catarata, porque se resolve com uma simples cirurgia e tem milhões de pessoas no mundo que não têm acesso ao tratamento. E até hoje se vê, vamos supor, na Índia, pessoas assim, a criança puxando o pai por uma varetinha, porque o pai novo, com 40 anos de idade, às vezes já com uma catarata total, porque tem famílias em que a catarata aparece mais precoce. Além da catarata, tem N doenças evitáveis. As principais são o glaucoma, que se fizer o diagnóstico precoce, ele não progride, não que você vai deixar de ter glaucoma, mas você vai tratar adequadamente, vai evitar as complicações e a cegueira. Então você consegue estabilizar a visão e ter uma qualidade de vida e de visão boa até o final da vida. Doutora, desculpa interromper a senhora, mas essas causas é justamente a dificuldade do acesso ao profissional? As pessoas procuram, mas quando procuram já de uma maneira tardia, não tem como reverter mais a situação. Quais são os casos mais comuns? A questão é de acesso e de educação. Quer dizer, a pessoa muitas vezes ela não tem informação de que ela precisa fazer um exame periódico, mesmo que ela não esteja sentindo nada, porque tem essas doenças, a retinopatia diabética, o glaucoma, as lesões que predispõem ao descolamento de retina, elas são assintomáticas. Então, quando a pessoa vai descobrir, ou achar que está com algum problema, e vai lá, será que é catarata? E quando vai ver, já é um glaucoma super avançado. É comum. Até aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, que é uma cidade, um centro grande, as pessoas chegam lá para fazer um exame assim, achando que estão com algum probleminha, e às vezes eles já estão com glaucoma terminal. Bem avançado, mas difícil de ser tratado, né? Doutora, e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, inclusive, elaborou um projeto que sugere a inclusão do tratamento oftalmológico no SUS, na atenção primária. Seria uma saída para o país para reverter esses casos, para conseguir atender as pessoas e evitar que chegue a esse ponto da cegueira, da pessoa perder a visão? É uma saída importante? É uma luta aí nesse sentido? É uma questão política, de vontade política. A pessoa querer que a pessoa tenha o acesso, que a população tenha o acesso. Tem países que controlam isso, que a população, vários países, vamos supor, Cuba, Austrália, países em que o cidadão lá ele é incluído em certos programas de acompanhamento a partir de um diagnóstico e aí ele é obrigado a seguir o tratamento, ele é obrigado a ir periodicamente. Então, assim, uma retinopatia diabética proliferativa, com hemorragia, com descolamento tracional, lá é raro. Quando um médico detecta, ele até chama outros para ver, olha aqui, um caso aqui... Todo dia, né? Como se diz, é muito comum, né? É muito comum. É muito, muito comum. A cegueira por retinopatia diabética, o que seria considerado um absurdo, porque ela é 100% evitável, desde que diagnosticada a tempo, e tem milhares e milhares. A senhora já começou a dar exemplos aí, citar algumas doenças. Eu queria que a senhora fizesse essa listinha para a gente. Quais são as mais comuns? O que mais acomete a população brasileira? É a ida ao médico que é o principal, é o primeiro passo para evitar problemas maiores aí no futuro, né? Na infância é importante também, né? Antes de 1 ano de idade é importante se detectar alguns problemas, porque senão eles ficam irreversíveis. A visão se desenvolve apenas até os 6 anos de idade, depois disso ela não se desenvolve mais. Se tiver alguma causa que impeça o desenvolvimento, ela tem que ser detectada precocemente, a tempo de se tratar antes dos 6 anos de idade. Então, aquilo de deixar a criança para fazer uma avaliação quando ele vai ser alfabetizado é tarde.
Então, na infância, os diabéticos, assim que tem o diagnóstico de diabetes, ele já tem que ir ao oftalmologista para já verificar se ele já não tem alguma alteração e acompanhar. E todas as pessoas, né? Se a pessoa tem algum problema familiar, assim, conhecido, eu tenho um primo, uma mãe, um tio que tem glaucoma, que teve descolamento de retina, que tem degeneração macular. Degeneração macular também é outra causa da cegueira. Super importante, é porque a pessoa vai ficando idosa, essa degeneração macular relacionada à idade. A pessoa idosa, ela já vai perdendo várias coisas, né? Perde um pouco dos sentidos, né? Perde a audição. Aí, se ela perde a visão, ela fica numa situação muito precária, porque não consegue ler, perde a independência, né? Antes do que seria a época de perder a independência. Só para recuperar um pouquinho, a senhora já está falando de uma doença mais comum na fase adulta, nos idosos, mas na infância, a senhora citou até os 6 anos de idade, a importância de ter esse acompanhamento especializado. O teste do olhinho, ele já se torna obrigatório? É um primeiro passo importante aí para identificar possíveis doenças ainda no bebê? Ele detecta causas graves. Né, persistência de vítreo primário hiperplásico, catarata congênita e, mais tarde um pouquinho, alguns tumores que são característicos da infância. Mas, além desse teste, então, quer dizer, ele detecta se a retina tem o reflexo normal ou se tem o reflexo esbranquiçado, né? Mas, mais tarde, também tem outras doenças que que podem afetar a criança. Por exemplo, o microestrabismo, se ele não fixa bem com o olho, e se ele não está desenvolvendo a visão, quer dizer, no bebezinho ainda não dá para saber, né, se ele está desenvolvendo simetricamente, né, a visão. Uhum. A catarata, ela é o tipo de cegueira que pode ser reversível com a cirurgia, né? É o único tipo, inclusive, ou não? Que é reversível? Sobre a catarata, sim. Sim, a catarata, depois que for operada, a pessoa não tem mais a catarata, quer dizer, deixou de ter. É diferente, então é uma cegueira evitável também. O ideal é se operar em uma fase não muito tardia, porque aí a cirurgia se torna um pouco mais difícil, com o risco da cirurgia um pouco maior. Mas em qualquer época da catarata, ela ainda pode ser operada. Agora, tem outras doenças, como o glaucoma, por exemplo, que a pessoa, mesmo operada, ela continua sendo portadora de glaucoma. Só que assim, glaucoma controlado. É um tratamento cirurgia contínuo, então, né? Sempre. Lembrando que a catarata, ela comete mais na fase adulta, após os 70, na idosa, corrigindo, a partir dos 75 anos, é uma idade que isso tem mais tendência para acontecer, a doença se agrava mais? Ela é mais comum, assim, a chance de a pessoa ter catarata vai aumentando com a idade, mas tem pessoas que desenvolvem cataratas, famílias que desenvolvem catarata um pouco mais precocemente, então com 40 e muitos, 50 anos, e tem as cataratas da pessoa jovem, da criança, e cataratas secundárias também ao uso de alguns medicamentos, inflamações, diabetes, tudo isso também acelera. A pessoa com diabetes, ela tem que ficar mais atenta ainda ao surgimento dessa doença na visão. Sim, o risco de descolamento, de hemorragias, de catarata, tudo isso aumenta. A senhora também já começou a falar aí sobre a degeneração macular relacionada à idade. Pessoas de olhos claros, o verde, o azul, tem mais probabilidade de desenvolver essa doença? É um mito? É uma verdade? É uma verdade. Não pela cor do olho, mas pela tonalidade da pele. As pessoas mais claras, né, mais de descendência europeia, elas têm um risco aumentado. Assim como as pessoas de pele escura têm um risco maior de glaucoma, os glaucomas tendem a ser mais graves, a degeneração macular ela é mais comum na pessoa branca. Quanto mais clarinha, maior é a incidência. E essa doença também leva à cegueira, pode deixar a pessoa cega? Pode deixar. Geralmente ela causa uma cegueira central, a pessoa perde a visão central e a capacidade de leitura, de ver detalhes do que ela está enxergando, de reconhecer rostos. Então,
Doutora, e o que é ideal? A pessoa em toda a fase da vida, qual que é a frequência que ela tem que procurar um médico especialista, um oftalmologista? Como é que tem que ser esse acompanhamento aí ao longo da vida? A senhora já disse que, independente da idade, todos estão sujeitos a essas doenças, né? Sim. O ideal seria um exame oftalmológico anual. Se a pessoa tem, assim, na consulta em que ela foi, é diagnosticada como saudável, quer dizer, ela não foi detectada nenhuma alteração, o grau da refração está estável, ela pode adiar um pouquinho, vamos supor, eu vou ficar 2 anos sem avaliar, mas não deve ficar muito mais do que isso. Se a pessoa tenta resolver por si, por exemplo, eu comprei um óculos ali no camelô, numa loja, numa boutique, um óculos assim que dá para eu ler, o óculos em si não vai fazer mal para o olho dela. O mal que esse óculos vai causar é se ele resolver o problema de leitura da pessoa e aí ela achar que está resolvida. Tudo bem, né? E aí ela não vai ao oftalmologista, não mede a pressão do olho, não faz um mapeamento da retina. Então, ela deixa de ter certos diagnósticos e às vezes quando vai diagnosticar já está muito avançado, já está num estágio muito pior, né? Então, o ideal é pelo menos uma vez por ano ir ao oftalmologista, né? O recomendado. Sem dúvida. Doutora, obrigada pela presença, muito obrigada pela participação. Obrigada, tenha vontade.